Abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do qual nós leremos os versículos 1 a 12. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos ainda creem plenamente na possibilidade de Deus realizar grandes obras e converter muitas pessoas através da pregação do Evangelho? Nós temos vivido, irmãos, tempos bastante difíceis. Parece que a igreja está enfrentando uma luta cada vez maior no tempo em que nós vivemos. É claro, sempre foi muito difícil, mas nós temos visto hoje um período em que as circunstâncias parecem ser cada vez mais complexas. E nós temos visto pessoas sendo ousadas o suficiente para se levantar e querer questionar aquilo que nós acreditamos. Pessoas que não são cristãs, pessoas que não seguem o Evangelho, pessoas que não seguem igreja nenhuma, artistas famosos de emissoras televisivas, então, têm tentado dar suas opiniões a respeito da Bíblia e têm falado que a Bíblia precisa ser modificada. Retirar algumas partes que eles dizem que são preconceituosas. E cada vez menos pessoas estão abertas a ouvir o Evangelho. E como se isso não bastasse, nós temos ainda falsos profetas, falsos pregadores, que estão querendo incluir coisas que não são da vontade de Deus, que não são baseadas na palavra de Deus dentro das igrejas. E cada vez mais pessoas se levantam contra a palavra de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto isso com muita clareza. A Igreja Presbiteriana Monte Sião completa os seus 50 anos de organização com muitas bênçãos a serem contadas. E se o Senhor Jesus não voltar nos próximos 50 anos, que outras bênçãos essa igreja terá para contar no seu centenário? Será que ainda novas pessoas se achegarão? Será que novas pessoas se converterão pelo trabalho que a igreja realiza? Será que ainda é possível que várias pessoas abracem o Evangelho em um mundo tão complicado, um mundo tão conturbado, em um mundo que está cada vez mais vivendo na impiedade? Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o mesmo Deus poderoso que converteu o meu e o seu coração, que converteu diversas pessoas, é o mesmo Deus com o mesmo poder que continua operando até o dia de hoje e irá operar até a volta do Senhor Jesus Cristo. E com base nessa perspectiva, é que nós precisamos voltar os nossos olhos ao chamado da palavra de Deus, que é para a pregação do Evangelho. Então eu convido você a fazer a leitura desse texto comigo. Mateus 3, de 1 a 12. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar, irmãos? Senhor, diante da Tua palavra que é santa, justa e perfeita, nós nos encontramos agora com os nossos corações abertos para receber a mensagem do Senhor. Nós precisamos da alimentação do Teu Espírito, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, que fale conosco apesar das nossas imperfeições. Nós precisamos que o Teu Espírito nos ilumine, tanto o pregador quanto ouvintes desta mensagem, porque sem o Teu Espírito nós não conseguimos guardar a Tua palavra no coração, nem mesmo entendê-la. Por isso, Senhor, alcança-nos com a Tua graça, reveste-nos com a Tua misericórdia e fala ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Qual era o cenário quando João Batista proferiu essa pregação, dizendo aos seus ouvintes: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? Será que era um contexto pacífico, propício ao evangelho? Um contexto onde as pessoas estavam sedentas de ouvir a respeito do Messias, de Jesus, de religião, de contato com Deus? O cenário daquela época, irmãos, era tenebroso. Tanto o cenário político quanto o cenário religioso. Naquela época, quem governava sobre o reino de Judá era o Império Romano. Pôncio Pilatos era o grande responsável ali pelo governo da Judéia. Um romano que estava sentado na cadeira máxima do trono de Judá. E era um império completamente ímpio, carrasco, que não tinha o menor pudor, que não tinha a menor consciência de fazer o que queriam, caso não fossem respeitados e obedecidos em todas as coisas. Que não pensavam duas vezes em matar outras pessoas das formas mais cruéis, caso eles se rebelassem contra o seu domínio. E como se não bastasse esse cenário político, o cenário religioso também era caótico. Os líderes religiosos da época ali, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eram homens completamente corrompidos, que distorciam totalmente a lei de Deus, distorciam a lei de Moisés, ensinavam coisas falsas para que eles dominassem sobre o povo. E isso porque eles eram avarentos, eles eram egoístas, eles queriam cada vez mais prosperidade financeira, eles queriam status, eles queriam ser honrados pelas pessoas em espaços públicos e eles não mediam esforços para conseguir o que eles queriam. E é por isso que eles mataram até o próprio Senhor Jesus, porque Jesus veio escancarar o seu pecado. Então, se nós olharmos para o cenário da época da pregação de João Batista, nós perceberemos que era um cenário pior do que nós temos hoje, tanto no contexto político quanto no contexto religioso. E quando Jesus, então, deu início ao Evangelho, o cenário foi ficando cada vez pior. Depois da ressurreição de Jesus, a igreja foi crescendo, mas no ano de 68, Nero põe fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos e dá início a uma grande perseguição e um massacre à igreja cristã. E qual era a realidade da igreja nesse contexto? A igreja diminuía?
A igreja murchava? A igreja se acovardava? Muito pelo contrário. A igreja crescia, a igreja se fortalecia. Tanto que no século IV, Constantino, o imperador romano, olhou para a igreja cristã e percebeu que eu não consigo vencê-los, nós não conseguimos destruí-los. Então, o que ele fez na sua astúcia, na sua inteligência? Vamos tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. Assim nós dominaremos sobre os cristãos. E a sua ideia por muito tempo deu certo. Então, irmãos, se naquele contexto caótico, toda a oposição fez com que a igreja crescesse ainda mais, nós não podemos parar de crer na possibilidade do avanço da igreja. Diversos homens maldosos, corruptos, impiedosos podem se levantar contra a igreja, mas o Deus Todo-Poderoso, que domina inclusive sobre os governantes do nosso país e de outros países também, o mesmo Deus continua operando nas nossas vidas, operando em nosso meio, e nós precisamos crer no poder do Senhor e cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E qual é esse chamado para nós? Pregar o evangelho a toda criatura. E o poder de Deus fará com que aqueles que forem da vontade do Senhor sejam quebrantados, sejam alcançados pelo evangelho da graça. Por isso eu quero compartilhar essa mensagem com você. E eu gostaria que você entendesse que o evangelho precisa ser pregado com clareza e com simplicidade. Veja a palavra de João Batista aqui. E ela nos traz o primeiro fato que precisa ser pregado dentro do evangelho. E esse primeiro fato é que o arrependimento é a primícia do evangelho. O arrependimento é a porta de entrada no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, naqueles dias, apareceu João Batista, um homem até então desconhecido. Um homem do qual ninguém praticamente havia ouvido falar isso, porque ele morava até afastado dos grandes centros. Ele morava em uma região desértica. Ele morava no deserto da Judéia. Um lugar onde não era propício para plantações, não era propício para a criação de animais, mas era um lugar afastado. E por isso ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Algumas pessoas tentam teologizar sobre isso, fazendo algumas alegorias, que tem algo de especial nos gafanhotos e no mel silvestre, mas não tem nada disso, irmãos. João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre porque era o que ele encontrava na região em que ele habitava. Como havia relva ali, então havia ainda uma grande quantidade de gafanhotos que iam se alimentar daquelas plantações. E era uma região também muito pedregosa, e debaixo daquelas pedras da região juntavam-se mel. E aquilo então era a base da alimentação, porque João Batista permanecia a maior parte do seu tempo ali no lugar da sua habitação. Mas era uma região de passagem das pessoas que iam da Judéia para a Galileia, ou de algumas outras cidades junto ali da região do Rio Jordão. E conforme as pessoas iam passando na proximidade da casa de João Batista, elas ouviam a sua mensagem, como se alguém estivesse passando em uma praça e ouvisse alguém pregando algo diferente no centro de muitas pessoas. E aquela pregação de João Batista começou a chamar a atenção das pessoas que passavam. E, irmãos, a palavra de João Batista não era uma palavra complexa, não era uma palavra totalmente elaborada, não era algo que necessitava de um curso de teologia, de um seminário, não era alguém que precisava de muita experiência. A palavra de João Batista era simples. Ele dizia apenas: arrependei-vos. O significado literal dessa palavra é convertei-vos, ou seja, mudem a sua direção. Mudem os caminhos por onde vocês estão caminhando. Mudem o rumo para onde vocês estão se dirigindo. E aquilo começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ali.
E a palavra que chamava atenção estava associada ao porque está próximo o reino dos céus. Por 400 anos, Deus não enviava um profeta no meio do seu povo. Por 400 anos, os judeus padeciam debaixo do autoritarismo ímpio de fariseus e sacerdotes. Mas, de repente, levanta-se um homem e começa a falar sobre o reino dos céus. E a maior expectativa que o povo tinha era do reino de Deus, era do surgimento do Messias. Por isso eles pararam para ouvir. O reino dos céus está próximo, o reino dos céus está chegando. Então, eles ouviam João Batista falando sobre arrependimento e eles iam para serem batizados. Eles aguardavam a vinda do Messias. E a palavra de João era o cumprimento da profecia de Isaías, que era a voz que clama no deserto. Então o povo começou a associar essas coisas. João mora num deserto, a voz clama no deserto. Então talvez o Messias está chegando. Aquele que vai trazer a redenção ao povo de Israel está vindo. E as pessoas então paravam para ouvir aquela mensagem. Mas além da palavra simples, João Batista era também um homem simples. Por isso o texto revela a nós que tipo de vestimenta ele usava. Roupas feitas de pelos de camelo e cinto de couro. Também não existe nada de especial nessa vestimenta de João. Muito pelo contrário, é uma vestimenta simples, de alguém que não tinha muitos recursos, mas precisava se proteger do calor do deserto e do frio da noite. E como o camelo é um animal propício para aguentar o clima do deserto, então João vestia roupas feitas de pelos de camelo. E tudo isso, irmãos, para contrastar a palavra de João com a palavra dos fariseus. Os judeus, então, olhavam para os fariseus e viam que eram homens cheios de pompa, utilizando roupas das mais caras, utilizando vestimentas chamativas. E eles viam que eram pessoas de alta classe social. E João Batista era um homem humilde, simples e pobre. Mas a sua palavra era maior do que a palavra dos fariseus, porque com ele estava a palavra do Senhor. E isso nos lembra, irmãos, de posteriormente o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 7. O apóstolo fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ninguém guardava tesouro em vasos de barro naquela época. Quando alguém tinha tesouro em casa, guardavam em recipientes mais resistentes e caros. Mas o que Paulo quis dizer aqui é que os pregadores, ou seja, nós, somos vasos de barro. E o evangelho do Senhor Jesus é o tesouro de Deus. E isso para quê, irmãos? Para que fique claro diante das pessoas que o poder não é nosso, que não é por causa da nossa oratória, que porque não é por causa da nossa sabedoria, não é por causa da roupa que nós usamos, não é por causa das palavras que nós proferimos, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa do nosso curso, não é por causa da nossa preparação. O que faz diferença é o poder de Deus que age no meio da pregação do Evangelho. Nós somos pessoas apenas chamadas como instrumentos de Deus para levar a pregação do Evangelho. E é por isso que nós ouvimos muitas vezes algumas histórias que são impressionantes. Nós vemos pessoas que muitas vezes elaboram toda uma pregação do Evangelho com palavras difíceis ou com palavras profundas e pregam a Escritura de uma maneira fantástica e os ouvintes não são convertidos. Ao mesmo tempo, há pessoas que se convertem por uma simples entrega de um folheto. Por que isso?
Porque o poder não está no pregador. Porque a autoridade não está em nós. Porque o poder de convencimento não é nosso, mas do Espírito Santo que age através das nossas vidas. Então, irmãos, algumas pessoas hoje podem sim ter o coração endurecido, podem ter um coração maldoso, podem ter um coração diabólico. Mas se alguém ainda tem dúvidas de que alguém assim pode se converter, lembre-se do apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja, que antes era fariseu, que antes prendia, maltratava, talvez até matasse alguns cristãos, como ele consentiu ali na morte do primeiro diácono. E aquele homem então é transformado de perseguidor a pregador do evangelho, o maior apóstolo dos gentios. Se alguém ainda tem dúvidas de que o poder de Deus pode quebrantar corações mais difíceis, lembre-se do apóstolo Paulo. Mas nós precisamos pregar o evangelho. E ao pregarmos o evangelho, precisamos pregar a palavra de arrependimento. O evangelho, irmãos, é o evangelho da confrontação. Algumas vezes nós queremos pregar o evangelho e não sabemos o que dizer, e apenas falamos para algumas pessoas: olha, Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida. E se a pessoa ouve algo apenas nesse sentido, ela volta para casa mais feliz ainda. Tá bom, então que bom, tá tudo bem, não preciso mudar nada. Jesus me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, o que eu estou fazendo. Não preciso mudar absolutamente nada. Jesus já me ama, ótimo, já estou satisfeito. Mas o evangelho precisa trazer a palavra de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Antes de você se batizar, arrependa-se dos seus pecados. Essa palavra precisa ser pregada. Mas há ainda um segundo fato que precisa ser anunciado a todas as pessoas, que a confissão e o batismo devem ser frutos do arrependimento. Eles não vêm antes do arrependimento, eles vêm depois. Por isso, muitas pessoas talvez estejam perdidas, achando que se eu fui batizado, se eu confessei perante a igreja, então eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Mas se há batismo e não há arrependimento, esse batismo não serve de absolutamente nada. Esse batismo que João pregava era o ritual de purificação que já existia na lei de Moisés. Eles faziam batismo ou purificação com água de objetos, de casas, até mesmo de pessoas, quando se tornavam impuras pelas mais diversas situações. Eles precisavam então se banhar, se lavar com água e então seriam puros no dia seguinte. E João estava ali introduzindo um batismo de purificação. Mas antes de se batizarem, eles precisavam de arrependimento. Irmãos, o batismo não é apenas um ritual. Ele não pode ser apenas um ritual. E algumas vezes nós temos visto pessoas que se comprometem ao batismo, se dedicam a receberem o batismo dentro de uma igreja, fazem promessas, mas passando o batismo já se esquecem das promessas que fizeram. Não continuam mais no caminho do arrependimento, não continuam mais no caminho do comprometimento. E talvez essas pessoas estejam se sentindo seguras somente pelo fato de que batizaram. Quando chegar a minha alma lá no céu, se eu morrer, ou se Jesus voltar antes, Jesus vai olhar para mim e falar: você passou pelo batismo? Passei, então você está salvo, pode entrar. E não é assim.
Sem santificação ninguém verá o Senhor. O batismo precisa ser apenas uma resposta daquele que se arrependeu de verdade dos seus pecados e continua se arrependendo porque ainda comete novos pecados. Nós que fomos batizados no Espírito Santo, olhamos para as nossas vidas e percebemos os pecados que cometemos, por isso somos chamados à confissão deles. E todos os dias, irmãos, nós somos chamados a confessar os nossos pecados diante do Senhor. E essa palavra precisa ser pregada a outras pessoas. Você já se arrependeu dos seus pecados? E esse arrependimento levou você ao batismo? Você entendeu o que é o batismo? Você entendeu o seu compromisso com a igreja? Você entendeu o quanto a igreja é preciosa para o Senhor Jesus? O batismo é apenas um sinal, mas um sinal daquele que entendeu no seu coração a mensagem do Evangelho. Batismo sem arrependimento não traz salvação para ninguém. Recentemente eu fui questionado por uma pessoa na minha igreja, uma moça, ainda jovem adulta, na casa dos seus 25 anos. E ela estava nos últimos estágios da sua gravidez. Agora eu acredito que a sua filha já tenha nascido. E há alguns anos atrás ela fazia parte da igreja. Chegou a fazer o curso de catecúmenos. Mas na hora de fazer o batismo, a profissão de fé, sentiu que não estava preparada e a partir daquele momento se afastou da igreja. Casou-se com um rapaz de fora da igreja, casou-se na igreja católica, inclusive, e desde então não mais compareceu à igreja presbiteriana. Mas recentemente apareceu. E ao final de uma escola dominical, me chamou de lado e perguntou assim: para batizar criança tem que ser membro da igreja? Uma pergunta que alguém que fosse membro nem faria. Alguém que entendesse da igreja do evangelho nem precisaria fazer. E eu disse, obviamente, que sim. Claro, para batizar crianças, o compromisso é feito com os pais. E os pais têm que ter um compromisso com Deus e com a igreja. Então ela foi embora, já não me dirigiu mais nenhuma palavra e também não voltou mais à igreja. E eu já vi mais de um caso, irmãos, de pessoas que quando nasce uma criança querem batizar os filhos, querem batizar na igreja. Mas por que querem batizar se os próprios pais não têm compromisso com a frequência? Por que querem batizar se os próprios pais talvez já nem sejam membros da igreja mais? Por que querem batizar se eles não estão dispostos a levar os filhos com frequência à igreja? Tem muita gente acreditando que o sinal do batismo sem arrependimento é suficiente para a salvação e não é. Muitas pessoas serão surpreendidas perante o Senhor Jesus. E nós precisamos anunciar isso às pessoas. Nós precisamos entender essa mensagem e pregar essa mensagem a outras pessoas. O batismo é uma resposta àquele que se arrependeu dos seus pecados. Mas isso ainda nos leva a um terceiro fato do evangelho que precisa ser anunciado às pessoas. E esse fato, irmãos, é de que o arrependimento é evidenciado na mudança de vida. O arrependimento é entendido, é comprovado quando há mudança de vida. Quando João Batista estava ali pregando, os judeus vinham até ele e ele batizava. As pessoas confessavam seus pecados e ele batizava. Elas arrependeram de verdade? Isso era entre as pessoas e Deus. Mas elas estavam confessando, reconhecendo as suas faltas. Então eram batizadas. Mas, pela curiosidade, apareceram também fariseus e saduceus se apresentando ao batismo.
E, obviamente, eles não estavam lá porque tinham o seu coração compungido pelo Espírito Santo. Eles estavam ali porque estavam estranhando o fato de que muitos judeus estavam dando ouvidos a outra mensagem. Mas como assim? Que história é essa? Está ficando famosa essa mensagem? Esse pregador do deserto está ficando conhecido em toda a Judéia, as pessoas estão indo lá para serem batizadas. O que é isso? Nós vamos lá também. E quando João põe o olho naquelas pessoas, ele reconhece e diz: raça de víboras. E essa expressão que João utiliza é tão interessante e significativa, porque ele entendia muito bem daquele contexto. Como João morava ali no deserto, era uma região que tinha muitas víboras. E ele sabia que a característica de uma víbora é uma característica traiçoeira. A víbora se esconde em algumas relvas, se esconde em meio a algumas rochas, e quando a sua presa está distraída, ela dá o bote. E João utiliza aquela ilustração para apontar para os fariseus: raça de víboras. Aquilo deve ter chocado muita gente, porque ninguém tinha coragem de confrontar os fariseus daquela maneira. Pelo contrário, eles eram respeitados, eles eram reverenciados. Quando passavam pelas ruas, os judeus encontravam com os fariseus, eles literalmente se curvavam diante dos fariseus, porque entendiam que eram homens de Deus, líderes de Deus. Mas João olha para eles e diz: vocês são raça de víboras. E vocês não podem passar pelo batismo. Por quê? Porque vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Meus irmãos, arrependimento sem mudança de vida não é arrependimento, é apenas remorso. É apenas um peso na consciência. E às vezes as pessoas têm peso na consciência quando fazem coisas erradas. Acho que eu exagerei, acho que eu não devia ter feito isso, acho que o Senhor não gostou, acho que desagradei a Deus, mas muitas vezes elas não mudam de atitude. O peso na consciência passa, alivia, mas aquele que se arrepende de verdade tem uma mudança de postura, se humilha diante de Deus e da sua palavra, quebranta o seu coração e reconhece: Senhor, eu estou errado mesmo, e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar de vida. Outros permanecem endurecidos, permanecem na rebeldia, mas esses são o que a palavra do Senhor chama de raça de víboras. Talvez a maioria de nós tenha tido um momento de rebeldia na vida, na fase da adolescência, na fase da juventude. Eu mesmo me lembro de, aos 12 para 13 anos, pela influência de alguns amigos, começava a me afastar da igreja, me afastar da palavra de Deus e querer aproveitar algumas coisas que claramente eram pecaminosas. Mas eu me lembro exatamente no momento em que eu fui confrontado pela palavra de Deus. E aquilo trouxe um peso ao meu coração. E aquilo me compeliu a fazer algo diferente, a me comprometer com o Senhor. E eu me lembro que com 13 anos eu fiz a minha pública profissão de fé. Corajosos os líderes em confiar em um adolescente de 13 anos para fazer a sua profissão de fé. Mas pela graça do Senhor, dali em diante, eu continuei firmado no Evangelho e na palavra do Senhor. Porque o Senhor produzia frutos de arrependimento no meu coração. E, irmãos, todos nós temos esta oportunidade de entender e reconhecer os nossos caminhos errados. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei como está o seu compromisso com o Senhor Jesus hoje. Mas se você anda distante dele, se você anda com o seu coração endurecido, se você sente que você está frio no Evangelho, no Espírito Santo, a palavra de Deus mais uma vez fala a você hoje: arrependa-se e volte para o Senhor. E esse arrependimento é bem visto aos olhos de Deus.
nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar isso em prática e nós precisamos anunciar isso a outras pessoas. Provérbios 28:13 nos diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é apenas aquele que confessa, é o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Várias vezes nós precisamos vasculhar a nossa vida e encontrar situações que não estão agradando ao Senhor. E nos comprometemos a uma mudança ali. E precisamos pregar esse evangelho às pessoas. E por fim, meus irmãos, o quarto e último fato do evangelho que precisa ser pregado é que a falta de arrependimento trará consequências. Aqueles que não se arrependerem sofrerão consequências. Eu me lembro de uma experiência que tivemos, alguns seminaristas, fomos numa viagem missionária em Porto Alegre, e isso em 2012. E ali nós, pregando o evangelho nas ruas, ao final do dia, da tarde, já estávamos voltando para a igreja, passamos na frente de uma casa onde tinha um portão e havia uma moça, uma jovem, entrando em casa, fechando o portão. E eu não sei por que tomei uma decisão impulsiva ali de última hora, resolvi falar com ela do evangelho, mas de uma maneira diferente. Eu comecei falando com ela assim: posso te falar uma coisa? Aí ela já dentro do portão, fechado, mas me ouviu. Sim, pode falar. Você sabia que você merece ir para o inferno? E do nada ela regalou os olhos e não entendeu por que eu havia falado isso, eu nem a conhecia. Quem era eu para dizer que ela merecia ir para o inferno? Como assim? O que ela tinha feito de tão grave? E ela se espantou, perguntando: eu? Mas por que eu? E eu disse: não se preocupe, não é só você não, eu também. Todos nós, na verdade, merecemos ir para o inferno. No entanto, a graça do Senhor, através de Jesus Cristo, é a única coisa que pode nos tirar dessa realidade. Mas, irmãos, com base naquilo, algo realmente ficou claro para mim naquele momento. Nós precisamos pregar a realidade como um todo. Nós pregamos a salvação, nós pregamos a redenção dos pecados, nós pregamos o perdão, nós pregamos a graça, nós pregamos a misericórdia, mas nós também precisamos pregar o inferno. Nós precisamos dizer às pessoas que não se convertem ao Senhor Jesus que elas irão para o inferno. João Batista, naquele momento, ali no final, no versículo 12, diz que o Espírito Santo é o mesmo que batiza o Jesus que batiza com água e com o Espírito Santo e com o fogo, ele também tem a sua pá na mão e ele vai limpar a sua eira, vai recolher o trigo no celeiro e a palha vai ser queimada em fogo. O que era essa ilustração da eira que João Batista falava? A eira era um lugar limpo, onde eles usavam para debulhar o trigo. Eles colhiam o trigo, colocavam na eira, e os bois pisavam ou passavam com uma roda por cima daquele grão. Então, o trigo, que é um grão e tem uma casca por fora, uma palha, era separado da palha. Depois os limpadores vinham com uma pá ou uma peneira e eles pegavam e eles chacoalhavam a pá e jogavam para cima. Havia sempre uma brisa na época da colheita. A palha era leve, então a palha era carregada para fora da peneira, enquanto o grão mais pesado caía de volta dentro da peneira. Então eles guardavam o grão dentro dos celeiros e depois que sobravam apenas as palhas ali na eira, colocavam fogo. E a palavra do Senhor é muito clara ao dizer que no dia haverá separação do joio e do trigo.
aqueles que realmente produzem frutos daqueles que não produzem, aqueles que foram convertidos verdadeiramente no seu coração e aqueles que não foram convertidos. O grão vai para o celeiro do Senhor, para a nova vida, para o novo céu e nova terra, enquanto a palha será queimada, e João utiliza a expressão aqui, um fogo inextinguível. Se era só para queimar palha, por que João falava um fogo inextinguível, um fogo que não se apaga? Porque não estava falando sobre palha literal. Ele estava falando sobre a realidade do inferno. Aqueles que forem para o lago de fogo e enxofre passarão a eternidade em sofrimento debaixo da ira do Senhor. E, irmãos, nós precisamos nos lembrar disso e nós precisamos pregar essa verdade. Todos os que ouvirem vão acreditar na sua pregação? Não. Talvez a maioria não vai acreditar. Mas não tem problema. Não cabe a nós convencer as pessoas de que estamos certos e elas estão erradas. E isso é obra do Espírito Santo. E aqueles que não se converterem por não acreditarem nessa pregação, o dia em que forem condenados, o Senhor dirá a eles: vocês ouviram, vocês receberam o Evangelho e vocês não creram. Agora é tarde demais para vocês. Agora vocês irão sofrer eternamente. Meus irmãos, essa realidade é dura, mas ela é a verdade e ela precisa ser pregada. Então, para concluir esta mensagem, eu quero lembrar a nós de que nós somos arautos do Rei. Nós somos a voz do que clama, não mais no deserto, mas nas cidades, nos campos, nas praças, nas ruas. Nós somos instrumentos do Senhor para pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo realiza a obra sobre aqueles que Deus quer realizar. Nós temos visto, irmãos, muitas igrejas que estão enfraquecendo. Igrejas que estão morrendo. Igrejas que estão fechando as suas portas. Mas o que está acontecendo? Alguns podem dizer: mas não é da vontade de Deus que aquela igreja continue. A igreja fechou porque o Senhor não quer mais abençoar aquela igreja. O Senhor não tem mais eleitos naquele lugar, então o Senhor fechou a igreja. Olha, nós confiamos na soberania do Senhor sobre todas as coisas, mas isso também é responsabilidade nossa. Uma igreja que não prega o Evangelho é uma igreja que não pode esperar crescimento e desenvolvimento. Uma igreja que não anuncia as verdades do Senhor não é uma igreja que está cumprindo o chamado de Cristo. Mas a igreja que prega o Evangelho do Senhor Jesus é aquela igreja que entende a palavra da salvação, é aquela igreja que não esconde a verdade do Evangelho das pessoas e ela não se preocupa se aqueles que ouviram a palavra não se converterem. A primeira vez que eu participei do evangelismo no seminário, como parte da sua programação, a primeira casa, irmãos, no primeiro evangelismo, na primeira casa que eu chamei para pregar o Evangelho, eu fui xingado. Ali, se eu me acovardasse e tivesse meu coração amedrontado, eu não pregava mais. Eu falava: meu Deus, mas eu acabei de começar, né? Primeiro anista de seminário, primeiro evangelismo, primeira casa, e eu já sou xingado dessa forma, de uma maneira gratuita. Mas isso é o mundo. Mas o Senhor tem os seus propósitos, e nós somos seus instrumentos. E, irmãos, Deus não vai usar outros meios que não sejam os seus filhos para pregar o Evangelho. Deus não vai usar pedras. Deus não vai usar jumento. Deus não vai usar anjos. Deus só vai usar a sua igreja. Deus só vai usar a mim e vai usar você. Nós precisamos pregar.
de uma maneira simples e clara. E então deixar nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo faça a obra. Pregue o Evangelho de maneira clara. Pregue com base nesses fatos que você ouviu nessa noite. Pregue que o arrependimento é a primeira coisa do Evangelho. É a porta de entrada do Evangelho. Pregue que o batismo vem depois do arrependimento. Pregue que o arrependimento precisa produzir mudança de vida. E pregue que aqueles que não se converterem estarão condenados à eternidade do inferno. Pregue a palavra do Senhor. E o Senhor continuará usando a sua igreja para cumprir os seus propósitos. E quem sabe, alcançando mais e mais pessoas para a glória do Senhor. Quem sabe daqui a 50 anos, talvez eu ainda esteja vivo. Se Jesus não voltou, estarei com 85 anos. Pastora Vassi, eu já não tenho muita expectativa, não. Daqui a 50 anos de encontrá-lo. Mas que obras o Senhor fará em 50 anos nesta igreja e em todas as outras que são fiéis à sua palavra? O mundo pode ficar ainda pior. Deus continua o mesmo Deus poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos. Que Deus abençoe esta igreja e que nós continuemos firmes, consagrados ao Senhor, vivendo e pregando o arrependimento para a remissão de pecados. Que a graça do Senhor conduza sempre as nossas vidas. Amém.